O biodiesel ele tem várias missões, né? Os biocombustíveis, de uma maneira geral, têm várias missões, especialmente no Brasil. Patrocínio BSPar, Sebrae. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Olá, está começando mais um Cenários. Nos últimos anos, o Brasil acelerou sua agenda da transição energética e apostou fortemente nos biocombustíveis como estratégia econômica, ambiental e geopolítica. Entre os principais movimentos está o aumento da mistura obrigatória de biodiesel no diesel fóssil, uma medida que mexe diretamente com o agronegócio, a indústria, o transporte e o bolso do consumidor. E para discutir esse novo cenário, recebemos hoje Expedito Parente Júnior, sócio-diretor da Nextbio. Tudo bom, Expedito? Seja bem-vindo aos cenários mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, Kerler? É um prazer estar aqui novamente, ainda mais falando de um tema tão importante, tão próximo a mim, e será uma satisfação interagir com você mais uma vez. Expedito, agora em 2026, o governo brasileiro avançou para aumentar a mistura de biodiesel no diesel de 15%, que é o B15, né, conhecido como B15, para 16%, B16. Então, explica para a gente se esse aumento ele é uma decisão mais voltada para questões ambientais ou econômicas. O biodiesel ele tem várias missões, né? Os biocombustíveis, de uma maneira geral, têm várias missões, especialmente no Brasil. Em 2023, final de 2023, o governo federal aprovou a lei Combustível do Futuro, que contempla, dentre outras coisas, o aumento da mistura de biodiesel gradativo, né? Ele previa 15% no ano passado, 16% esse ano, e o aumento de um ponto percentual todo ano até chegar em 20%, né? É claro que isso não é automático, existe uma decisão feita pelo CNPE, né, Conselho Nacional de Política Energética, e nesse ano ele condicionou esse aumento de mistura de 15% para 16% para alguns testes feitos nos motores, né? Mas esses testes vão ser bem-sucedidos porque o mundo inteiro já utiliza, muitos países já utilizam mais do que 15%, e já há mais de 20 anos existem testes até 20% de biodiesel sem nenhuma alteração, né, dos motores existentes. E a motivação do país, né, para esse incremento de mistura é uma motivação bastante multidisciplinar, multissetorial, né? O biodiesel, ele comprovadamente, ele tem inúmeros efeitos positivos na economia e na sociedade brasileira, que a gente chama de externalidades, né? E isso, inclusive, recentemente foi mensurado, né? Foi através de algumas medidas, algumas ferramentas econométricas que tentaram quantificar essas externalidades. Então, o biodiesel, em primeiro lugar, ele evita a importação de diesel, né? Ou seja, mesmo com esses 15% de biodiesel, a gente ainda importa diesel. Nós não somos capazes nossas refinarias não têm capacidade suficiente para refinar o petróleo e produzir todo o diesel que a gente consome. E ao fazer isso, a gente evita a evasão de divisas, né? Evita choques de volatilidade de preço no mercado internacional de petróleo, né? Esses momentos de guerra, de crises geopolíticas que abala completamente o preço do barril. A gente passou por isso sem perceber. É claro, percebemos um aumento da mistura do preço do combustível, mas não de forma tão intensa como seria se não tivéssemos o biodiesel no diesel e o etanol na gasolina. Além disso, o biodiesel ele tem impactos importantes na saúde pública, né? Já existem vários estudos que mostram quanto que os grandes centros reduzem os gastos com saúde pública em razão da melhoria na qualidade do ar, né? Ao misturar mais biocombustíveis ao diesel. Nós temos um efeito social bastante importante na originação de matéria-prima, né? O biodiesel hoje ele é praticamente todo ele produzido por empresas detentoras do selo combustível social, que é um certificado que mostra que essa matéria-prima vem da agricultura familiar. Na própria indústria em si gera bastante emprego, né? Dinamiza a economia daquela região. Eu já fui testemunha de situações em que usinas foram instaladas em regiões bastante ermas e sem nenhuma tradição industrial, como que isso modifica, né, mesmo a olho nu, a vida daquelas pessoas. Da mesma forma, também já fui testemunha de como que acontece quando uma indústria fecha, por alguma razão, suas portas, e depois, quando ela retoma a sua atividade,
Então, o efeito ele é muito, muito rápido e prático, né, naquele local. E, além disso, o biodiesel tem sido um instrumento político e importante de liderança brasileira nas discussões sobre o efeito do clima, né, sobre as mudanças climáticas, no atingimento das nossas metas, né? E então, o biodiesel tem um conjunto de motivações para o seu aumento de mistura. Existe também uma questão mais setorial, né, que a soja, soja é a principal matéria-prima para biodiesel, né? E quando você produz soja, você produz também farelo. Então, ao produzir biodiesel, você estimula a produção de proteína, né? Então, estimula a produção de alimentos. Consequentemente, reduz o preço do alimento. Então, são muitas as motivações para o uso de biodiesel. Por isso que existe esse desejo de continuar aumentando a mistura, né? Ainda que com a preocupação de que isso seja gradativo, que não seja uma mudança tão drástica, né? Entendi. E, Expedito, explica para a gente quais são os principais benefícios desse aumento na mistura do biodiesel, no diesel, né? De biodiesel no diesel, na verdade. E como que isso vai ser repassado para as empresas e para os consumidores também. Ao aumentar a mistura, você imagina, se você está em 15% e vai para 16%, né? Um ponto percentual em 15%, nós estamos falando aqui de mais de 5% de crescimento da demanda, fora o crescimento orgânico, né, do consumo de diesel no país, em razão do crescimento da economia, né? Então, o biodiesel, ele é um setor industrial que vem crescendo aí a taxas em alguns momentos, até mais de 10% ao ano, nos últimos 20 anos. Então, não existe nenhum outro setor industrial que tenha essa pujança, né? Esse setor maduro, né, que tem essa pujança. Existem alguns setores emergentes que crescem a taxas maiores, mas um setor pujante, maduro, da agroindústria que cresça essas taxas, é difícil você encontrar um outro setor com essa pujança de crescimento, né? E isso potencializa todas essas externalidades que eu acabei de comentar, né? O efeito ele é imediato, imediato. Da mesma forma como postergar esse aumento da mistura, ou aconteceu também durante a pandemia, da mistura ter sido reduzida, né? Isso tem um impacto negativo também muito, muito rápido, né? E no caso do consumidor, a gente não percebe isso, porque diferentemente do etanol, o etanol você tem a bomba, você vai no posto de gasolina, você tem lá a bomba de gasolina comum e tem a bomba de etanol, né, o etanol, né? Na bomba de gasolina comum, ali dentro tem etanol, né? Tem 30% de etanol. E na de etanol é apenas o etanol. Como nós temos os carros flex, né? Então você pode trabalhar com essas duas bombas. No caso do biodiesel, nós, lá no começo do programa, decidiu-se não trabalhar com a bomba de biodiesel puro, até porque teria que desenvolver carros flex também, e havia já uma homologação dos fabricantes para trabalhar com até 20% de mistura, né? Então decidiu-se trabalhar com as misturas de biodiesel no diesel, né? Então hoje, 100% dos postos de gasolina que vendem diesel para o consumidor são obrigados a cumprir essa mistura obrigatória, por lei, né? E só que o nome na bomba não aparece biodiesel, aparece diesel. E nesse diesel tem lá, a gente não tem a opção de comprar B15 ou B0, né? Todo diesel pressupõe-se a mistura de biodiesel. Então isso o consumidor não percebe isso. O impacto na inflação é uma preocupação, porque o biodiesel em muitas regiões do país, em muitas épocas do ano, ele tem sido mais caro do que o diesel em razão das cotações internacionais aí do preço do óleo de soja, né? E isso puxa todo o preço de outras matérias-primas, né, que de alguma forma está indexada ao óleo de soja. No entanto, muitas vezes, em muitas épocas do ano, e muitas vezes, em muitas regiões, é mais barato do que o diesel importado, né? Então, se a gente não tivesse biodiesel, nós teríamos que importar mais diesel, e nesse câmbio que a gente tem, nessas volatilidades de preço que a gente tem, isso poderia ter um impacto na inflação. Então, é uma preocupação, uma das principais preocupações do CNPE, quando ele vai aumentar a mistura do biodiesel, é o impacto na inflação. E esse impacto ele é avaliado dessa forma, né? Quanto é que se é o diesel importado, quanto é que se é o biodiesel produzido internamente, é, o efeito dessas externalidades, o quanto que isso gera de benefício também para a economia. Então é feita uma conta complexa e aí se decide aumentar a mistura
né, e a velocidade em que isso aumenta. Entendi. E, Expedito, quais setores mais ganham economicamente com essa expansão? Em primeiro lugar, especialmente o setor de matéria-prima, né? Então, nós estamos falando aqui de óleo de soja, principalmente, né? Hoje, a maior parte da matéria-prima é o óleo de soja. Em segundo lugar, você tem a gordura animal, né? A, e as diversas gorduras animais, estamos falando aqui de gordura de sebo de bovino, né? Gordura de frango, gordura de porco, gordura de peixe. Também tem um conjunto de óleos residuais, né? De óleos da indústria, né? Resíduos que tem resíduos industriais que são ricos em óleo e gordura, óleos de fritura. Existem muitas empresas que trabalham nessa originação dessas matérias-primas e depois vendem isso para os produtores de biodiesel. Os próprios produtores de biodiesel também têm essa, essa originação. Ganha muito com isso também a agricultura familiar, né? Hoje, o maior programa de agricultura familiar do país está baseado no biodiesel, né? São mais de 120, quase 150 mil famílias beneficiadas com o selo combustível social. Se a gente imaginar aí que cada família tenha, em média, 5 pessoas, estou falando de quase mais de 700 mil pessoas envolvidas, né, nessa originação. E o próprio setor de biodiesel em si, né, que é um setor que, que, que tem crescido muito. A indústria da soja também se beneficia muito, porque hoje, em sua grande maioria do tempo, né, às vezes isso muda um pouco, mas historicamente, a demanda de farelo de soja, cresce, de proteína, né, cresce numa velocidade muito maior do que do óleo, né? Os hábitos alimentares estão muito mais migrando para proteína do que para óleo, né? Fritura, né? Mudanças até de hábitos mais saudáveis, tudo. Então, se você não fosse o biodiesel, você teria uma demanda por farelo aumentando numa velocidade maior do que a demanda por óleo. E isso prejudicaria a oferta de farelo, né? E prejudicaria a oferta de alimentos como um todo, porque o farelo é matéria-prima para frango, matéria-prima para porco, né? Matéria-prima também para algumas criação de boi, ah, caprinos, ração animal em geral. Tudo isso se beneficia com a indústria de biodiesel. E hoje, Expedito, a gente tem uma dependência excessiva da soja na produção do biodiesel. Você falou que ele é a principal matéria-prima, né? Então, eu queria saber de ti se hoje a gente tem uma dependência excessiva da soja ou o país já está investindo em outras culturas alternativas. Não, eu não diria que é excessiva, Kélia, porque assim, excessiva dá a conotação de que deveria ser menor, né? A soja, ela é a principal cultura do Brasil, né? A soja e a cana-de-açúcar. E agora, mais crescendo muito também o milho, né? O milho você produz um pouco de óleo de milho, mas a quantidade é muito pequena de óleo de que o setor de biodiesel também incorpora esse óleo de milho. A cana-de-açúcar não, cana-de-açúcar você não produz óleo. Então a grande oferta de óleo, né, que dê segurança de suprimento para o produtor de biodiesel é a soja. Sem ela não seria capaz de ter uma indústria de biodiesel do tamanho que a gente tem, né? Isso não é só no Brasil, não. Na Argentina também é igual, nos Estados Unidos é igual. Ali na Ásia, você tem o óleo de palma, que é uma cultura mais polêmica, mais controversa. Mas o Brasil é soja, a nossa principal vocação é soja. Evidentemente que quanto maior a diversificação de matérias-primas, mais você aproveita, né, essas externalidades do biodiesel. E veja que o biodiesel, se a gente imaginar 70% desde o início da produção de biodiesel, né, quando começou o B2, ainda 2% de biodiesel, a soja sempre teve essa participação de 70% a 80%, 70% a 80%, né? Então veja que o aumento da mistura de biodiesel, lá no começo o pessoal dizia, a concentração da soja vai aumentar, porque você não tem como gerar mais óleos residuais, né? Ninguém é uma cultura, vamos dizer assim, não relacionada ao biodiesel, né? O biodiesel apenas aproveita aquela oferta. Mas não, ao aumento da demanda de biodiesel, tem aumentado a capacidade nossa de originar mais matérias-primas não convencionais. De maneira que a soja sempre se manteve aí em 70%, né? Nunca foi mais do que 75%, em alguns picos de 80%. E algumas regiões, algumas usinas
trabalha com soja com menos de 50%, né, que são regiões mais próximas a grandes polos geradores de gordura animal, né? E muito da nossa gordura animal está sendo exportada para a Europa, para os Estados Unidos, principalmente, para a produção de SAF, né, de combustível de aviação sustentável. Essa matéria-prima poderia estar sendo incorporada pelos produtores de biodiesel, mas existe essa disputa de matéria-prima também com outros biocombustíveis, né, em outros mercados. E como eu disse, sem o biodiesel, nós estaríamos prejudicando a oferta de farelo, né? Então, há um esforço, sim, de diversificar. Muito mais, uma das principais motivações para essa diversificação é a gente distribuir melhor no território, porque não é toda a região, não é todo o território brasileiro que tem vocação para soja. Se a gente fosse, a gente conseguir viabilizar outras culturas complementares à soja, você acaba estendendo esses benefícios com maior impacto nessas outras regiões, né? Tentou-se lá no passado mamona, né? Só que a mamona sempre teve um preço mais caro do que o óleo de soja, além de ter lá um detalhezinho técnico de o biodiesel de mamona tem uma viscosidade maior, mas isso não é um problema, porque você pode trabalhar com misturas, né? Tentou-se mamona como uma cultura de semiárido, né, para gerar emprego e renda lá no passado, mas não houve. Você desenvolver uma cultura agrícola, que é um trabalho de um longo prazo, né? E você montar uma indústria é rápido, você monta a indústria em poucos anos. Agora, desenvolver e montar uma grande operação agrícola, respeitando todas as questões sazonais, de clima, né, etc., é um trabalho muito de longo prazo. E a tendência no futuro é que novas matérias-primas surjam também, e o mercado de biodiesel vai absorver isso. Enquanto isso, a soja está cumprindo esse papel. Entendi. Expedito, na sua visão, o biodiesel, ele é uma solução de transição ou ela é uma solução definitiva? Ela veio para ficar? Não, sim, certamente que veio num horizonte assim, no nosso horizonte de tempo aqui, né? Certamente o biodiesel vai ter um papel importante. Na Europa, a Europa ela tem a Europa ela tem um conceito de sustentabilidade muito rigoroso, que eles próprios estão fazendo uma autocrítica, que talvez um conceito de sustentabilidade muito romântico, né? Muito ideológico. De maneira que eles estão, inclusive, até revendo isso, né? Lá na Europa, o biodiesel começou a ter um declínio na produção, em razão de que eles são contra o uso de óleos virgens, né, como é o caso do óleo da soja. Eu tenho aqui zilhões de argumentos de demonstrar que é contraditória essa imposição deles. Além disso, tem a expansão dos carros elétricos, né? E então há uma certa estagnação, até um declínio da produção de biodiesel lá na Europa. Isso não acontece no restante do mundo, certo? No mundo inteiro, a produção de biodiesel tem aumentado, em razão a demanda por descarbonização no setor, no setor de transporte em geral é cada vez maior, né? As exigências de descarbonização também são cada vez maiores. Há um desafio bastante, vamos dizer assim, desafiador, né? Sendo redundante, de chegar ao que se chama de net zero emission, né? O cenário zero em carbono em 2050, 2060, dependendo do setor, eles têm diferentes deadline para atingir esse cenário, e vai ser um grande desafio ofertar biocombustíveis para esse cenário, né? Então, se você olhar a matriz de combustíveis histórica do mundo inteiro, nos últimos 50 anos, desde o advento do petróleo, o surgimento de novas energias, falando aqui de biocombustíveis, de energia eólica, energia solar, gás natural, todos eles vieram no sentido de agregar oferta de energia, né? E não de substituir. É tanto que um dado bastante relevante disso é que em 2024, eu não sei como é que foi em 2025, eu não vi os dados de 2025 ainda, mas em 2024, eu me lembro bem desse dado, o mundo bateu recorde de consumo de carvão, né? Então você imagina, o carvão, que é uma cultura tão demonizada, ainda assim
apesar de todo o esforço de descarbonização, de todo o crescimento dos biocombustíveis, das energias renováveis, nunca se consumiu tanto carvão como tem se consumido. Por quê? Porque o crescimento da demanda energética é ainda maior, é ainda maior. Então eu não enxergo assim o biodiesel como sendo, em algum momento, sendo substituído por outra fonte de forma estrutural, de forma. Talvez tenha situações pontuais que sim, mas o biodiesel sempre terá um papel importante na matriz energética, no horizonte, no nosso horizonte de tempo aqui. Não vou dizer nem que é 200 anos, não sei, mas nesse horizonte de tempo nosso aqui, certamente ele terá um papel importante, não só por ser uma oferta de energia, como também por essas externalidades que eu comentei. Né? Como é que você desmonta uma cadeia de agricultura familiar? Né? Como é que você desmonta uma cadeia industrial que tem gerado emprego e renda em regiões rurais e sem tradição industrial? Né? Então, o biodiesel ele terá sempre um papel importante nesse processo. E, Expedito, já existem estudos, na verdade, para ampliar essa mistura de biodiesel em até 25%, né? O governo brasileiro já está investindo em pesquisa para aumentar essa mistura até 25%. Mas se isso realmente for aprovado, né? Você acha que o Brasil está preparado estruturalmente para ampliar ainda mais essa mistura? Não tenho nem dúvida, viu? Se eu digo que não tem nem. Aliás, quem diz isso não sou eu, não. Quem diz isso são os próprios gringos, né? Os próprios. O Brasil aí está entre os três maiores produtores de biodiesel do mundo, mas os outros dois maiores produtores, nenhum deles tem a capacidade de expansão que a gente tem. Né? Nenhum deles tem a capacidade de expansão que a gente tem. Então, é natural e previsível que em pouco tempo o Brasil atinja a liderança na produção de biodiesel. Né? Nenhum país tem. Eu estive na China agora há pouco tempo, né, em conversa com operadores marítimos, em que o biodiesel pode ser utilizado lá, e eles falam que esse conceito do net zero emission, sem o protagonismo do Brasil na provisão, no fornecimento de biocombustíveis, será falácia, será uma coisa absolutamente inatingível. Né? É aqui que está a oferta de biocombustível para esse cenário. Você tenta imaginar toda a cadeia de transporte marítimo, né? Os zilhões de navios que estão para cima e para baixo, transportando carga, massa, tendo que chegar a um cenário em que eles sejam neutros em carbono, ou seja, eles não emitem carbono de forma líquida, né, de forma superavitária. O desafio é muito grande, é enorme, é gigantesco. Né? E hoje nós não vendemos uma gota de biodiesel para o setor marítimo. Toda a produção de biodiesel, os 10 bilhões de litros que foram produzidos de biodiesel ano passado, não vai ainda uma gota para o setor marítimo. Isso é uma regulação recente, né, uma legislação recente que vai obrigar, e vocês vão ter que fazer outro Brasil de biodiesel para poder atender a essa demanda. Né? E nenhum outro país tem capacidade de fornecimento de matéria-prima que o Brasil tem. Né? Os Estados Unidos não têm a capacidade de expansão agrícola que a gente tem. Eles expandem bastante sua capacidade agrícola por tecnologia, por aumento de produtividade, mas nós temos áreas agriculturáveis, né? Menos de 10% das nossas áreas agriculturáveis hoje estão sendo utilizadas. Tem mais uma vastidão de terra disponível para isso, sem invadir as áreas de proteção ambiental, as áreas de reserva, tudo, né? E ofertando alimento, farelo de soja e milho. E a soja e milho são duas culturas que estão sempre juntas, né? Porque elas são 80% do milho produzido no Brasil vem de área de soja. Né? Entre uma safra e outra, você planta o milho no meio. Então, são duas culturas que estão sempre ali de mãos dadas. Então, não tem nem dúvida, 25% isso o desafio maior não é esse, viu? O desafio maior é atingir esses net zero emission cenário aí do setor de aviação, do setor de marítimo, o Brasil ser um grande exportador. Isso aí sim é volume grande que a gente vai ter que se organizar para poder atender isso. Então, no caso, o biodiesel ele é o grande trunfo do Brasil para garantir essa vantagem competitiva, né, no mundo. E não só biodiesel, certo? Hoje tem o biodiesel, tem o etanol, que diferentes aplicações, né, tem diferentes combustíveis, né? O biodiesel, sim, o etanol, sim, né? O etanol como matéria-prima para a produção de SAF, né, que é o combustível de aviação sustentável. Existem outras formas de combustíveis que estão sendo cada vez mais estudadas e desenvolvidas, no caso do hidrogênio verde, os derivados de hidrogênio verde, o metanol, e o Brasil tem vocação para todos eles, todos eles. Biometano a partir do biogás,
né? Todos esses terão seu papel importante nessa, nessa transição e nessa evolução energética. Tem espaço para todo mundo crescer, se desenvolver e quem sai ganhando com isso? O público, Exatamente. a sociedade, os empresários. Isso é uma grande oportunidade do Brasil se industrializar, né? É uma nova tipologia, um esforço de verticalização do setor agrícola, né? Ah, quando vieram a agroindústria era eminentemente uma agroindústria alimentícia, né, no Brasil, né? Há, há muitos anos atrás, né? E quando chegaram os biocombustíveis, o setor agrícola rapidamente soube se organizar para também ser um grande produtor de energia, tanto de combustível como de eletricidade, né? E, e você aumentar a oferta e as opções de biocombustíveis aumenta a demanda e as necessidades de matérias-primas, né? E que é uma grande vocação nossa. E como eu disse, o Brasil ainda não é um grande exportador de biocombustíveis, né? Nós exportamos menos de 2% do etanol que a gente produz, menos de 5% do etanol que a gente produz, e exporta menos de 1% do biodiesel que a gente produz, né? Então, ou seja, há uma demanda enorme que a gente ainda não atingiu, a gente ainda não acessou, né? E quando acessarmos, terá um impacto muito grande todas essas externalidades que eu comentei serão potencializadas. Entendi. E, Expedito, o avanço dos carros elétricos aqui no Brasil ameaça o futuro do biodiesel ou tem espaço para todo mundo também nesse quesito aqui? É, é uma, é uma, vamos dizer assim, um fator que de alguma forma reprime parte da demanda por biodiesel, né, por diesel. Agora, de forma bastante limitada no Brasil, por várias razões. Primeiro, o Brasil, né, se a gente vai para fora do país, a gente vê uma disseminação dos carros elétricos de uma velocidade muito maior, brutalmente maior do que a gente vê aqui no Brasil, né? Isso por vários fatores, né? Nossa renda da população é diferente, nós temos aqui uma nossos carros são reconhecidamente um dos mais caros do mundo, né? A, o mesmo carro aqui, o mesmo carro nos Estados Unidos, na China tem preços completamente diferentes, né? E de maneira que não é fácil a introdução dessas novas tecnologias no Brasil, em comparação com outros países. Isso é um fator importante. O outro é que ah, os carros elétricos eles têm sido, quanto mais leve o veículo, né, mais fácil é a introdução dessas baterias, desses carros elétricos. Por outro lado, quanto mais pesados são os motores, mais difícil é você eletrificar. E se você vê a aplicação do diesel no Brasil, ela é muito mais a aplicação de motores mais pesados, né? São caminhões, tratores, locomotivas, As picapes também, né? geral- Falando dos carros populares. exato, os carros mais pesados, né? E esses carros, eles não têm a mesma competitividade elétrico, né, como tem um carro leve, ou mesmo uma motocicleta, não? E, então, esse é um outro fator também que de alguma forma, o biodiesel tem essa competitividade maior do que, por exemplo, o etanol da gasolina, né, em comparação com os carros elétricos, né? Uma outra questão é que, como eu disse, o biodiesel, ele não é apenas um combustível, ele é uma política industrial, uma política de desenvolvimento. Nós não temos, os carros elétricos são todos tecnologia importada, né? Tudo tecnologia importada. Então, a gente migrar para o carro elétrico é deixar de desenvolver toda essa cadeia que o Brasil tem vocação, né? Então, a vocação brasileira é pelos biocombustíveis. Então, há uma atenção do governo quanto a isso. Então, eu diria assim, de uma maneira geral, né, a eletrificação é de fato uma concorrência dos combustíveis em geral. Na hora que a gente segmenta isso, para o biodiesel, nesse curto prazo, assim, no curto, médio prazo, a gente não tem percebido. O consumo de diesel no Brasil só tem aumentado, apesar do consumo de carros elétricos ter aumentado no Brasil, o consumo de diesel só tem aumentado no país, né? E em razão da
das aplicações de carro elétrico deve ser mais concentrada em veículos de menor porte, né? Expedito, na sua opinião, o Brasil tem condições de liderar uma nova revolução energética baseada em biomassa? A gente ouve muito falar sobre a questão da energia solar, energia eólica, hidrogênio verde, mas a biomassa, ela tem condições de liderar uma revolução energética também? Eu tenho certeza disso, certo? A biomassa é a nossa grande vocação, né? Todas as indústrias que têm a biomassa como insumo, nós somos competitivos, né? O Brasil tem o etanol mais competitivo do mundo, o Brasil tem o biodiesel entre os maiores produtores do mundo. Nós temos uma indústria de papel e celulose também entre as mais competitivas do mundo. Nós somos os maiores produtores de proteína animal, somos os maiores exportadores de soja, né? Então, tudo aquilo que envolve biomassa como insumo, o Brasil tem sido protagonista é, a nível internacional, né? E isso vale para a bioenergia, para a biomassa a partir ou para a energia a partir da biomassa. Além de termos também um consumo interno, né? Um consumo doméstico muito forte. E em cima, foi pensando nisso que o governo federal, né, os governos em geral, porque a indústria de combustíveis em geral, ela é muito regulada. E o Brasil, nós criamos ao longo dos anos um conjunto de marcos regulatórios que tem dado segurança e previsibilidade para essa indústria. Por isso que essa indústria cresceu tanto no Brasil, né? E há um esforço de sempre atualizar essa indústria, esse marco regulatório. Então, como eu mencionei lá no começo, da Lei Combustível do Futuro, que atualizou agora recentemente, nesse horizonte dos próximos 10 anos, a política de biocombustíveis no Brasil. E como eu disse, nenhum outro país tem a capacidade de expansão que nós temos. Então, diante desse cenário de desafio de descarbonização, existem várias soluções para você descarbonizar uma indústria, né? Não é apenas os combustíveis, mas quando a gente mapeia essas soluções, nenhuma solução tem um impacto positivo na descarbonização como tem os biocombustíveis, os combustíveis renováveis. E de maneira que nesses 20 anos aí que eu navego e milito nesse setor, 25 anos, eu nunca vi um boom, né, um entusiasmo tão grande nesse setor. E não só para o mercado doméstico, como também para a exportação, né? Então o Brasil certamente terá um protagonismo disso. Edita, a gente está chegando ao final aqui dos cenários, e aí, para encerrar esse programa, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se o Brasil acertar essa política de biocombustíveis nos próximos anos, qual pode ser o tamanho dessa transformação econômica gerada por esses biocombustíveis? Existe uma estimativa, né, feita pela EPE, a Empresa de Pesquisa Energética. Todo ano eles publicam um estudo de 10 anos para frente, né, de planejamento energético. E no último planejamento, eles criaram três cenários, mas um dos cenários que é se a lei for cumprida, né, se a lei combustível do futuro ela for cumprida, isso significa a gente aumentar o percentual de mistura para 16, 17, 18, até 20%. Apenas 20, não 25, porque os 25, a lei ela condiciona para alguns testes. Então, mas no cenário em que a gente vai até não, até 25, não me recordo aqui agora se vai até os 25 ou não, mas enfim, mas o cenário que eles apontam é que em 10 anos, até 2035, 36, a, a indústria de biodiesel vai dobrar no Brasil. A gente vai sair de hoje de 10 bilhões de litros, vai chegar a 20 bilhões de litros. Então, como eu disse, não existe nenhum outro setor industrial com essa característica de crescimento como tem o biodiesel. E essa estimativa, ela não leva em consideração as oportunidades de exportação que eu mencionei, né? Tanto para o setor marítimo como para o setor de aviação. Não está incluído nesse número, né? Esse número pode ser bem maior, pode ser bem maior. Então nós estamos diante realmente de uma grande oportunidade, de uma enorme oportunidade. 20, um biodiesel hoje custa aí a nível de planta, não, vamos arredondar aí para R$ 6.000 a tonelada. Então 6.000 vezes 10 bilhões de litros,
né? Não está seis reais o litro, vezes 10 bilhões de litros, nós estamos falando aqui de 60 bilhões de reais de faturamento só com biodiesel hoje. Fora os outros coprodutos, né? Farelo de soja, glicerina, que também compõem a cadeia de biodiesel. Então, se a gente dobrar isso, estamos falando de 120 bilhões de litros, né? Então, é realmente uma indústria com um potencial econômico gigantesco. Muito bem, e com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui ao Expedito, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá! Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.